Fala pessoal, Rinaldo aqui, e hoje a gente vai ver várias formas diferentes de se escrever uma função lambda no Java 8. Vamos lá então. Bom, então vamos começar aqui fazendo um string de int para ir já para o nosso primeiro exemplo. Aqui eu estou criando um string que vai de 0 a 4, o último número não é incluso, e aqui vamos só fazer um filter para a gente conseguir começar a ver as primeiras formas de escrever. Aqui no filter a gente vai manter só os números pares, então a gente coloca aqui um n mod 2 igual a 0, e no nosso for each a gente só imprime o que sobrou no string. Opa. Bom, se a gente manda imprimir isso daqui, então aqui os nossos números 0, 2 e 4, que são os números que, divisíveis por 2, tem o resto igual a 0. E essa aqui é a forma mais simples, é a forma que eu costumo escrever em todos os meus vídeos, as expressões lambda. Vamos entender então como que a gente poderia escrever essa expressão lambda de formas diferentes. Bom, primeira coisa são os parênteses. Você já deve ter visto algumas expressões lambda que tem um parênteses aqui no início. Isso daqui tem que ser feito em algumas situações. Vocês podem ver que se eu tiver só uma variável do jeito que está aqui, eu não preciso usar o parênteses. Vamos entender então quando que ele é necessário. Primeiro, quando você quer informar o tipo desse parâmetro. Nesse caso aqui, ele é um int. Se você quiser escrever aqui int, isso daqui não funciona. Se você quiser declarar o tipo dele, você tem que colocar aqui entre parênteses, e aí sim você pode declarar o tipo. Então, esse é o primeiro caso onde o parênteses ele é obrigatório. Ainda falando desse caso, a gente tem também algo parecido, que é quando a gente tem dois parâmetros. Então vamos fazer um reduce aqui, que a gente recebe dois parâmetros, e vamos colocar aqui n1 e n2. E a gente vai fazer aqui n1 mais n2. Bom, tá aqui o nosso reduce. Vamos só complementar aqui para a gente apresentar o que está lá dentro. Então aqui nesse caso, ele vai primeiro filtrar os elementos pares e depois somar todos eles, vai dar 2 mais 4, que é 6. Então tá aqui. Bom, vocês podem perceber que aqui embaixo eu também coloquei o parênteses. Por quê? Porque aqui eu tenho dois argumentos. Então quando eu tenho dois argumentos, é o outro caso em que eu tenho que colocar o parênteses. Eu não posso escrever a expressão lambda desse jeito. Ela tem que ter os parênteses aqui. E também, quando eu coloco o tipo dela, eu tenho que colocar o tipo de todas as variáveis. Eu não posso colocar o tipo só de n1 nesse exemplo. Tem que colocar o tipo de n1 e de n2. E aí sim eu posso declarar esse tipo. Se eu quiser omitir o tipo, e aí ele vai saber já qual é o tipo que está vindo aqui, aí tudo bem, aí eu posso omitir nos dois. Mas eu escolho, ou eu coloco em todos os argumentos, ou eu não coloco em nenhum argumento. E a outra ocasião em que eu tenho que fazer isso daqui é quando eu não tenho nenhum argumento. Então, um exemplo seria se eu tivesse lá um runnable e eu quisesse representar ele com expressão lambda. Então, o meu runnable ele poderia fazer isso daqui. System.out.println. Se inscreva no canal. Então, se eu tiver um runnable, o runnable ele não passa nenhum argumento para a função lambda, né? A função lá do runnable, o método run, não recebe nenhum argumento. Então, ele também não recebe nenhum argumento aqui. Então, nesse caso, eu posso também abrir e fechar o parênteses sem passar nada. E nesse caso, o parênteses ele também é obrigatório. Eu não posso escrever uma função lambda direto desse jeito e não colocar nada aqui na frente. Eu tenho que ter aqui os parênteses. Então, esses são os três casos em que o parênteses ele é obrigatório. Quando eu não tenho nada, nenhum argumento, quando eu tenho mais de um argumento, ou quando eu quero declarar o tipo do argumento que está aqui. Bom, então agora vamos ver as chaves. Vamos copiar isso aqui que a gente já tem e entrar aqui para falar das chaves. Vamos deixar aqui só o nosso filter e um system.out para cada elemento. Bom, executando isso daqui, a gente tem aqui o 0, 2 e 4 sendo impressos aqui. E vocês podem ver que do lado direito da expressão lambda não tem chaves, né? Ela está escrito aqui direto.
Se eu quiser usar chaves aqui, eu vou ter que usar o return e o ponto e vírgula. Vou até escrever aqui. Vocês podem ver que eu coloquei chaves aqui na expressão lambda, mas não está compilando, ele está reclamando aqui. Por quê? Porque quando eu uso chaves, eu tenho que colocar o return, claro, se essa expressão lambda for uma que retorna alguma coisa. Então, por exemplo, o runnable aqui, ele não retorna nada, vocês estão vendo que ele só está imprimindo algo no console. Então, mesmo que eu colocasse as chaves aqui, eu não tinha que colocar o return. Mas eu tenho que, em todo caso, colocar o ponto e vírgula aqui no final da expressão. Então, se a gente executa isso daqui, vocês vão ver que agora ele está compilando e executando certinho. E aqui em cima, a gente pode deixar sem essas chaves. E é interessante que quando a gente usa chaves, a gente consegue ter mais de uma expressão aqui, mais de uma linha dentro da nossa função lambda. Então, nesse caso, eu consigo fazer isso daqui, ó. Consigo colocar aqui um system.out.ln. Vamos copiar aqui do de cima. E deixar o return aqui embaixo. Então percebam que eu tenho duas expressões aqui, né, duas linhas de código dentro da mesma expressão lambda. Se eu executo isso daqui, cada vez que ele chamar o método filter, ele vai imprimir isso daqui no console e depois sim retornar se o número tem o resto 0 quando divide por 2. Então se eu executo, ó, ele executou várias vezes o método filter, porque ele executa uma vez para cada elemento que tem aqui dentro. Como a gente tem 4 elementos, ele foi chamado 4 vezes e foi impresso aqui 4 vezes. Então, recapitulando, eu posso usar chaves. Quando eu uso chaves, eu posso ter mais de uma expressão, mais de uma linha de código, mas eu tenho que colocar return, caso essa expressão lambda retorne alguma coisa, e eu tenho que colocar o ponto e vírgula no final das expressões. Beleza? Nesses casos aqui onde a gente não usou chaves, eu posso simplesmente escrever ela aqui desse jeito mais simples. Se você não quiser escrever com as chaves, você escreve da forma que eu já vinha fazendo antes, que é colocar aqui somente o número para ser impresso, sem colocar nem parênteses e nem colocar chaves desse lado. Então essa daqui é o exemplo de expressão lambda simples. Esse daqui é um exemplo onde a gente tem que passar as chaves. E esse daqui são os exemplos com parênteses. E aí, gostou de aprender mais sobre funções lambda? Então mostra para todo mundo que você está aprendendo coisa nova, que você está modernizando o seu Java. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, no seu grupo de trabalho, para as pessoas saberem que você está aprendendo coisa nova e você estimulá-las a modernizar o Java delas também. Se você quer aprender mais sobre Java 8, veja os outros vídeos do canal, baixe o meu guia de Java 8, que é um e-book gratuito para você levar com você para onde você quiser, tá aqui na descrição, e acesse o meu GitHub, que é onde todos esses códigos que eu faço estão. Deixe um curtir nesse vídeo, se você conseguiu aprender algo novo, me ajuda muito, e muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo, valeu!